Segunda Timóteo, segunda carta ou epístola de Timóteo, capítulo 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Obrigado, querido diácono. Quero meditar com vocês hoje sobre o tema um olhar para o futuro hoje. Um olhar para o futuro hoje. Vamos repetir juntos? Um olhar para o futuro hoje. E você vai entender bem porque escolhemos este tema para a mensagem de hoje. Quando Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino, prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Parece que Paulo estava abrindo os jornais ou ligando o YouTube ou assistindo o noticiário, conseguindo enxergar o que nós hoje estamos vivendo. Aquele homem era apóstolo, mas aqui nós percebemos que Deus havia concedido para ele também o dom profético, o dom de profecia para descortinar a realidade que hoje vivemos. Uma realidade dura, uma realidade muito dura. E para aqueles que, como subiram aqui, lideram, para aqueles que estão à frente de ministérios, para aqueles que estão engajados, mesmo que não, entre aspas, liderando, mas estão engajados no reino, se entregando, se envolvendo, se doando. Sabem muito bem que vivemos dias dificílimos. E é preciso que nos voltemos a princípios e valores que são milenares agora, mas que não mudam. Princípios eternos que o nosso Deus estabeleceu, que não mudam. E em primeiro lugar, neste olhar para o futuro hoje, Paulo vai dizer para o seu discípulo, e aqui a gente precisa entender o contexto, né? Paulo estava preso, estava no calabouço romano, prestes a ser martirizado. Agora imagine só, você num lugar sofrendo açoites, sofrendo o desconforto de estar num lugar provavelmente úmido, sem iluminação, cheio de ácaro, mofo. Quantos aqui têm alergia igual o pastor de ácaro, de poeira? Quantos têm? Eu louvo a Deus que tiraram os tapetes da igreja aqui, né?
Eu tenho a impressão que quando eu andava, o ácaro saltava e dizia glória, e alcançava a finalidade de me derrubar. Porque assim, a alergia é assim, né, irmãos? Estamos tão bem, de repente a gente fica sem força, da febre, derruba a gente fica estranhão. Eu sou assim. E aí eu louvo a Deus quando tem um piso que eu posso andar, caminhar, pular, e o ácaro vai ficar longe de mim, em nome de Jesus. Está repreendido. Mas voltando aqui, Paulo estava totalmente numa situação deprimente, numa situação triste, e ele encontra pelo Espírito Santo a força de inspirar, de aconselhar, de encorajar, de impulsionar o seu discípulo, e agora pastor, provavelmente na igreja de Éfeso, a não perder a visão, a não perder a sensibilidade, a responsabilidade que ele estava agora recebendo, porque na expectativa de Paulo, assim como a gente, quando discipula alguém, né, é ver essa pessoa crescendo, se desenvolvendo. Eu costumo dizer para os nossos seminaristas, futuros pastores e pastores, que eu quero vê-los mais do que eu, crescendo, sendo bênção muito mais do que eu. Essa expectativa de alguém que de verdade tem um coração no reino e quer ver o reino sim sendo estabelecido. Não é o seu próprio reino sendo estabelecido, mas é o reino de Deus sendo evidenciado, sendo aumentado, sendo expandido. E essa era a expectativa de Paulo em ver aquele homem que ele discipulou, jovem, na verdade, sendo alguém potencialmente ainda melhor do que ele. E ele então fala, olha, eu te conjuro, é uma expressão antiga, né? Eu te conjuro. Nas novas versões a gente tem assim, eu te encorajo solenemente, mas no original essa palavra ela tem um peso assim de dar uma dura mesmo. Olha, eu te conjuro, eu te encorajo, e veja bem, não é em qualquer momento, não é na presença de qualquer outra pessoa, a não ser o próprio Deus e o Senhor Jesus, que tem poder de julgar, que tem poder de analisar, e tem poder de sentenciar. E principalmente quando é em nosso coração que nós cantamos aqui, Maranatá. Uma expressão no original que significa venha, Senhor. Julgue, Senhor. Estabeleça finalmente o teu reino, Senhor. Sim, esta manifestação de Deus será pessoal. Nós estaremos diante dele pessoalmente, cada um de nós. Ninguém vai escapar desse encontro final. Ninguém. Incluindo o pastor. Incluindo o líder. Incluindo o ministro. Porque muitas vezes a gente se engaja no ministério, vê as coisas acontecendo e fica assim, só visualizando o outro, o rebanho, visualizando as pessoas que precisam de Jesus, os perdidos, aqueles que sabem que estão indo de mal a pior, ou estão mergulhados no erro e que não tem jeito. Você só fica às vezes, né, focado em resgatar, em ajudar, em restaurar alguém, não é assim? E se esquece de si. Se esquece.
tipo, como os jovens falam agora, me erra, não é assim? Me erra. Ou seja, não olha para mim não, olha para o outro. É sempre assim, né? Só que Deus, Ele nos confronta na seguinte realidade: todos nós compareceremos diante do tribunal. Todos nós compareceremos neste bate-papo que estaremos acertando as contas com Ele. Prestaremos as nossas contas a Ele. Ninguém vai escapar, incluindo o pastor. E Paulo diz para ele: olha, você, principalmente você tem que estar consciente o tempo todo. Vai chegar o dia que você vai se encontrar com o nosso Deus eterno e poderoso e com o Senhor Jesus. E lá Ele vai julgar o seu ministério. Ele vai julgar a sua vida. Então preste atenção. Cumpre o que você tem que cumprir. E nesse contexto todo, ele diz, esta questão da manifestação, no grego epifaneia, que daria na compreensão de Timóteo que ele finalmente se manifestará, o Deus de glória, que libertou da morte, mas que em breve vai julgar. E eu gostaria que você se voltasse para as Escrituras comigo, no versículo de número 2. Quando encontramos aqui a volta de princípios importantes. E o primeiro princípio que eu gostaria de destacar, que a nossa vida precisa estar sempre baseada na palavra. Nós sabemos que as religiões normalmente estabelecem livros, conceitos, dogmas, para as pessoas seguirem. Mas para o povo de Deus, para a igreja de Jesus, não existe outro livro, não existe outra orientação a não ser a maior autoridade para a nossa vida, que é a palavra. E quando Paulo diz para ele, olha, prega a palavra, ele está, em outras palavras, dizendo assim, se apega só ao evangelho da graça. Se apega ao evangelho de Deus. Aos princípios de Deus. Tem gente que diz assim, olha, quando Jesus veio, deu fim à lei. Apaga para o Antigo Testamento. Agora você só deve viver pelo Novo Testamento, ou Nova Aliança. A palavra é de Gênesis a Apocalipse. Princípios lá de milênios atrás não mudaram. E nós precisamos estar apegados, pregando, vivendo a palavra. E ele prossegue dizendo, Efistanai Heukairos Akairos. Ele diz, esteja disposto a tempo e a fora de tempo. Esteja firme, insistindo. Em outras palavras, que para mim ontem veio como uma bomba, não desista. A tempo e fora de tempo, vá avante, prossiga. Não olhe para trás, não desanime. É tempo e fora de tempo, porque assim, nessa expressão de Paulo, ele estava querendo dizer assim, que quando está a tempo, é confortável, é favorável, é só ir na onda. Mas o akairos é quando a força está contrária. A oposição. Você mesmo está cansado talvez de si mesmo.
Ou seja, você não está nada confortável. Insista, prossiga. E olha que a autoridade era de alguém que estava onde? Prestes a perder a cabeça, martírio. Ele estava consciente disso. O Espírito Santo de Deus já havia preparado ele para isso. Para morrer pelo Evangelho. Por amor à causa do Senhor Jesus, ele estava disposto. E ele não está abatido, ele está falando para, olha, essa força que eu encontro para te falar alguma coisa, é essa força que você precisa ter, é no Espírito. Insista, vá avante, não abra mão, insista a tempo, quando está tudo favorável, mas também quando não estiver nada favorável. Aleluia, aleluia. E aí ele diz, um apelo que na teologia nós chamamos de apelo tríplice. Essas palavras difíceis, né? Tríplice significa só 3 ênfases. Um apelo tríplice. Anote aí, por favor. Primeiro apelo que ele faz é a razão. Colocar tudo ali na ponta do lápis, calcular tudo. E ele fala, olha, é preciso que você aconselhe. Este apelo, ele está tocando de verdade as situações que estão erradas, que precisam ser corrigidas. E este aconselhamento que Paulo apela que Timóteo tenha, seja um aconselhamento corajoso. Eu tenho uma máxima que é o máximo. O que é certo, e o que é errado, é errado. É incrível, né, essa máxima minha? Só que o que nós estamos vivendo? A realidade de que o certo passa a ser errado, e o errado passa a ser certo, e está tudo numa boa. Está tudo tranquilo. Precisamos falar nada. Aceitar numa boa. Queridos, hoje o apelo de Deus para nós é olhar para nós mesmos e diante do conselho de Deus estarmos confrontados com as verdades de Deus e o que está errado precisa mudar. Precisa mudar. Não podemos insistir com erros, porque o que é certo de Deus para nós não tem outro caminho, precisa ser o certo. Ontem, quando eu fiz a minha pergunta, 5 anos se passaram, o pastor não foi eficiente até agora, na expectativa do que Deus gostaria que eu fizesse. Essa era a minha análise. A gente tem que colocar nossa vida assim exposta diante de Deus. E na minha devoção ontem, eu estava fazendo esse exercício, colocar exposta assim, Senhor, estou me esforçando, o que eu estou errando, me mostra o que eu estou errado, me mostra o que eu preciso fazer de certo. E aí Deus começa a falar, irmão, pergunta não. Se você quer ficar na mesma, se você quer viver uma vida infrutífera, entre aspas, uma vida medíocre, não pergunte para Deus o que precisa mudar na sua vida. Porque se você perguntar, Ele vai falar, Ele vai te revelar. E é assim, a gente vai com medo, né? Senhor, mostra para a gente. Então, preciso mudar em algumas coisas. Glória a Deus por isso. Ninguém é perfeito não, irmão.
todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, obedecer um pouco mais em alguma coisa. Precisamos ser mais firmes em outras tantas coisas. Não abrir mão da santidade no relacionamento com Deus, não podemos. Não podemos negociar o nosso relacionamento com os benefícios e as situações cômodas do nosso tempo. Precisamos sair da zona de conforto, queridos. E aí, na minha pergunta, eu falei assim: você não acha que precisa mudar? Aí, uma pergunta de duplo sentido. É pedagógico, viu, Juninho? Nosso professor de escola bíblica. Duplo sentido de que sentido? Primeiro, mudar o pastor. Será que não chegou a hora? 5 anos, já estão cansados, pastor. Esse pastor está ficando enjoado agora. Melhor trocar esse pastor. De repente, trocar o pastor. Mas o outro sentido, não chegou a hora de se mudar? De viver uma mudança radical diante de Deus? De se entregar para Deus? E assim, esta pergunta fala profundamente ao coração e o Espírito Santo começa a sacudir. Será que eu vou perder o pastor agora? E eu não fiz direito o que precisava fazer. Eu não me envolvi como eu precisava me envolver. O pastor agora está indo embora e eu não tive a oportunidade de ajudá-lo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. E aí, em outro sentido, será que eu não estou insistindo num erro e há tempo eu precisava mudar e chegou agora a hora de mudar? Aconselha. É a força que o Espírito Santo de Deus dá agora a Timóteo a confrontar as realidades pessoais, as realidades existenciais, não somente de si, mas do rebanho. E em segundo lugar, o apelo que ele faz é à consciência. Quando diz repreende. E a repreensão, queridos, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser repreendido, ser chamado a atenção. Tem alguém que goste aqui? Levanta a mão para eu apertar mais o cinto aí. Levanta a mão aí. Tem alguém que gosta de receber uma repreensão? Levanta a mão aí, irmão. Você gosta de receber repreensão? Porque às vezes a gente repreende assim, a gente sabe que tem aqueles que recebem no coração um grandão, falando assim: sim, pode bater, pastor, pode descer o cajado. Mas tem outros que falam assim: ai, doeu, pastor, e agora eu estou de biquinho, vou ficar de mal. E não fala mais com o pastor, não abre mais o coração com o pastor. Tem assim essas diversas situações, né? Só que cabe a mim repreender. E essa repreensão é para correção. Que volto lá na minha máxima, né? Corrigir o que está errado. Corrigir o que está errado. E a repreensão espiritual apela ao quê? A nossa consciência. Chegou um tempo em que precisamos de verdade perceber o agir de Deus no nosso meio. Estamos numa crescente espiritual, e eu louvo a Deus por isso, a manifestação de Deus através das canções, das orações. Tivemos um mês maravilhoso com mulheres profetizando neste púlpito, alcançando nossos corações com palavras que vão deixar a gente assim, meio chateado às vezes, bicudo, mas aqui, se você está maduro espiritualmente, você não vai ficar mais bicudo com seu irmão, com seu pastor, com aquele que prega aqui, que Deus usa aqui, independente do tempo, porque o seu coração está aberto para ouvir do Espírito Santo na sua consciência e aceitar a direção de Deus. Quantos desejam receber a direção de Deus para as suas vidas?
Infelizmente, muitos dizem, eu quero, pastor, mas nas ações, nas atitudes. Nas atitudes. E eu recordava de algo que era muito clássico dos nossos tempos de célula, eram as cores das células. E eram grupinhos que se fechavam ali e a gente só vai viver aqui e queremos ser melhores do que os outros. O orgulho espiritual não, nós temos que crescer, multiplicar mais do que os outros. E aquele orgulho, tudo isso da carne, querido. Isso ficou impregnado e muitas vezes a gente recebe uma orientação, uma repreensão, algo que a gente não gosta e a gente para de cumprimentar o irmão. Não está no meu grupinho mais. Aí tu está num momento desse de adoração, de louvor. Aí o pastor quebra o protocolo e fala, vamos orar juntos agora, irmão. Junte-se aí. Você foge de orar com aquele irmão. Acabou. Isso acabou. Nós precisamos, em nome de Jesus, aceitar em nossas consciências que vivemos uma nova realidade de santidade, de busca de santificação, que as obras da carne que atuavam, e às vezes estavam impregnadas até nas nossas ações religiosas, de crescimento, de vontade de crescer, de ser melhor, mas era obra da carne, e o resultado de obras da carne é o quê? Divisão. Quais são os resultados da obra da carne? É achar que você é melhor do que o outro. E que se ele falhou em alguma coisa, filho, você também erra. Perdoe. Abrace. Abrace. Diga, eu te amo em Cristo Jesus. Vamos viver juntinhos lá no céu, como irmãos para sempre. Se você não se resolve aqui, onde você precisa aprender a conviver com as diferenças, como é que você vai viver no céu? A eternidade. A eternidade. Nós precisamos, queridos, romper com a nossa carne e viver a santificação que Deus está promovendo no nosso meio. Vivemos sim um ano da santidade, ouvindo em nossa consciência a orientação, a repreensão, a correção do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o apelo que Paulo faz é o apelo à vontade. E quando ele fala essa palavra, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina, ele está falando uma palavra no grego, parakaleo. Essas palavras difíceis do grego, né? Parakaleo, que tem a conotação de exortação, confrontação. Isso é um paralelo ao ministério exercido pelo próprio Espírito Santo, que é no grego, parácleto. Parakaleo, parácleto. Então, quando Paulo está falando neste apelo à vontade, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o que o Espírito Santo de Deus faz é o que você precisa fazer. Em outras palavras, você é canal do Espírito Santo. E aí, para o ministro, para o que é o canal, é preciso que se tenha paciência. E não fuja de um princípio eterno da sã doutrina, ou seja, do ensino real da palavra. Porque muitas vezes a gente até tem um impulso do Espírito Santo para encorajar alguém, exortar alguém,
mas aí entra em parceria a carne, e aí a medida talvez da exortação extrapola, machuca, ou fica aquém. Eu achei lindo a Cláudia, né, orando, e a Flávia orou bonito na vigília pela pregadora. E aí algo que foi dito para a pregadora é que ela não retenha o que o Espírito tem para nós hoje. Às vezes a gente retém. O Espírito Santo nos mostra, nos revela. E a gente deixa de falar: ei, irmão, esse caminho vai te levar à morte. Esse caminho vai te levar à falência. Esse caminho vai destruir o seu lar. O Espírito Santo te deu. E à medida que Ele te deu, você precisa lançar, passar, instruir, exortar. Porque, como lá em Ezequiel, Deus fala a respeito do atalaia, se nós retemos e não anunciamos, não denunciamos, não mostramos, nós que seremos cobrados, o sangue deste que está se perdendo será lançado sobre nós. Em outras palavras, você será responsável. Isso para nós pastores, pregadores, profetas, é algo que tem que deixar nossa perna bambinha. Bambinha. Eu cumprimentava antes de começar o culto as pessoas, aí alguém me falou assim: pastor, que mão gelada é essa? Eu falei: eu que vou pregar hoje. Foi Iris. Que mão gelada é essa, pastor? Um calor desse, estou todo gelado. Que responsabilidade eu abrir os meus lábios aqui e expor para você o seu coração, o que se passa na sua mente. Que responsabilidade é o profeta denunciar um erro, mostrar que este erro não vai dar certo permanecer nele, é preciso mudar. Que responsabilidade, porque as pessoas nos julgam o tempo todo. O pastor hoje está muito bravo. O pastor hoje está muito sensível. É assim o tempo todo. Não gostei dessa mensagem. Queridos, nós não fomos chamados para pregar mensagens populares para você sair daqui: fui para a festa e curti. Não, não foi. Eu louvo a Deus se você sair deste nosso encontro aqui dizendo: eu não posso ser mais o mesmo. A partir de hoje eu tomo a decisão de viver diante do Senhor, viver obedecendo a sua palavra, obedecer, buscando a sua presença. Eu vou louvar a Deus se você sair daqui até bicudo comigo, mas sabendo que Deus está de olho em você. E te ama profundamente. Só que a palavra diz que Ele corrige a quem ama. E a gente, nesse contexto de exortação, precisa seguir a orientação paulina que diz: com toda paciência e sã doutrina, ou seja, um ensino ortodoxo, perfeito dentro da palavra. Porque este é um tempo que todo mundo quer só ouvir o que agrada. E Paulo, ele disseca a nossa realidade de hoje. As teologias que agradam. E ele diz: porque chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Outro dia eu estava explicando as diferenças de teologia que hoje estão na moda. E existe uma nova hoje que ganhou uma força extraordinária. O Brasil é assim, é perito em adotar teologias que se afastam do verdadeiro evangelho
mas que satisfazem o ego. E a teologia que hoje está na moda é do coach. Já ouviram falar? Traz um conforto tremendo essa teologia. Mas qual o erro da teologia do coach? Quem que está no centro? Quem que precisa ser agradado? Quem precisa ser adorado? É o homem? Ou é o Senhor Jesus, aquele que nos resgata, nos tira do império das trevas e nos dá um lugarzinho maravilhoso no reino da sua luz? É tudo muito legal e funciona muito bem para a sua empresa, para os seus negócios. Funciona muito bem no mercado. Mas aqui, no reino de Deus, não. Aqui, o lugar é de sacrifício. Sacrifício. De abandonar a sua própria vontade, o seu próprio conforto e aceitar a direção do céu, a preparação para viver no céu, a correção que vem do céu. Queridos, Paulo vê que nos últimos dias, que é o nosso tempo, as pessoas terão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, seus próprios desejos, e sempre sabendo que o melhor está por vir em todas as áreas da sua vida, vai e tal. Se você não busca a palavra, se você não vive a palavra, você nunca estará no centro da vontade de Deus, nunca será um santo. E você, querido, entenda isso, você foi chamado para ser santo. O que é isso, pastor? Ser perfeito? Não. Mas ser separado para o louvor e para a glória do nome do Eterno. Você foi chamado para isso. Não existe lugar de destaque ou um melhor lugar para estar do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar. Só que Paulo profetiza: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. E vai se voltar para os mitos, para as filosofias, vai se voltar para o que é cômodo, para o que é agradável. E aí talvez esteja passando até na sua mente agora: poxa, hoje não era para ter vindo num culto, era para ter ficado em casa. Até de repente está assistindo no YouTube o culto, e quando chegou essa parte, eu de repente vi o Fantástico. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo para ouvir o certo de Deus. Para terminar, que a hora voou, ele diz: tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Em resumo, aprenda a sofrer. Poxa, pastor, mas sofrer é ruim. Jesus não te prometeu o céu aqui na terra. Ele te prometeu o céu no céu. Ninguém quer sofrer, né? E assim, às vezes um sofrimento contínuo cansa, né? É as crises, às vezes, dos pastores, né? Você sofre por um tempo, você sofre por mais um tempo, mas chega uma hora que você fala assim: não quero mais sofrer não. Vou ser ovelha, vou abandonar tudo e vou deixar o ministério para ser ovelha.
Eu, com muita dor no coração, esses dias ouvi um colega pastor fazendo assim. Ele estudou comigo, andou comigo, chutou o balde. Não vou julgá-lo, não podemos fazer isso. Cada um sabe a dor que está passando. E a gente sabe que os homens têm os seus limites. O que eu oro é para Deus aumentar os meus limites, né? Para aguentar. Mas Deus não me chamou para ver tudo prosperando, só alegre, feliz, não. Me chamou para sofrer. Por isso Ele me forjou, me colocando na família que eu nasci. Nasci já sofrendo. Infelizmente, hoje, os nossos filhos são acostumados às bonanças, aos cuidados, aos mimos, e não são preparados, não são forjados para enfrentar a vida, porque lá fora tem sofrimento, tem embates. Você tem que entrar, encarar um chefe que vai te maltratar, um patrão que não vai te dar o que você merece. E aí a gente não tem o preparo para enfrentar os problemas. Paulo diz para Timóteo, olha, prepara o lombo, levanta essa cabeça, apruma o seu corpo, você vai passar por sofrimento. Eu só estou ensaiando aqui o que você vai passar. Aí o Timóteo deve ter pensado assim, ai, se ele está passando, vai morrer, eu não vou escapar também. E é para isso que nós somos chamados. Enfrentarmos e cumprir o que nós fomos chamados para cumprir. Por isso ele conclui dizendo assim, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Para concluir, não importa o sofrimento, as circunstâncias, as pressões que você vive, os desconfortos para estar na vontade de Deus, obedecendo a voz de Deus, não importa os levantes do inimigo, não importa as afrontas do inferno, não importa, levante a cabeça, cumpra o teu ministério, cumpra com o teu chamado, seja vitorioso na fé, para pregar este evangelho que transforma vidas. Nós pregamos aquilo que transforma, não é para te motivar, não é para te fazer se sentir bem, não, o evangelho que pregamos é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma vidas, que salva homens e mulheres que estão perdidos em si mesmos, sem esperança, angustiados, deprimidos. Sim, este evangelho que pregamos, nós precisamos ter coragem e enfrentar as oposições, porque ele tem poder para transformar vidas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Porque nós fomos sim chamados para um novo tempo, não vamos desistir, não vamos recuar, vamos sim avançar pela fé. Deus está fazendo uma grande obra entre nós, Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, e não vamos abrir mão.